Olá, este é o programa Autorretrato e nós vamos conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida do deputado recém-eleito Alex de Madureira, do PSD. Nascido em Piracicaba, morou na zona rural e começou a trabalhar bem cedo, aos 15 anos de idade, disposto a mudar de vida, juntar dinheiro e pagar uma faculdade. Formado analista de sistemas pela Unimep, pastor evangélico, agora aos 42 anos, foi eleito com 118.294 votos e vai representar a nação madureira nesta Casa de Leis. Deputado, seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com o senhor. O que falar desta votação, expressiva votação? Quantos municípios o senhor teve voto no estado de São Paulo e mais? Aproveite para agradecer a sua votação que superou a casa dos 100 mil. Muito bem-vindo, Obrigado, deputado. Jorge. Obrigado à TV Alesp por abrir esse espaço aqui para nós no programa Autorretrato. É claro, eu não poderia deixar de iniciar essa fala e não agradecer a todas as pessoas que acreditaram nesse projeto e que votaram, né? Sim. Nós trabalhamos muito, trabalhamos aí nos últimos 2 anos andando o estado, conhecendo a necessidade das pessoas, visitando as nossas igrejas da Nação Madureira e com o trabalho e com a nossa frente, o nosso bispo Samuel Ferreira nos direcionando, nós conquistamos essa grande vitória, a vitória da igreja, a vitória de todos nós. Eu costumo dizer que cada pessoa que me cumprimenta, Jorge, só para você entender, a gente anda nos corredores das igrejas que nós frequentamos e as pessoas vêm parabenizar. Eu sempre digo, olha, parabéns para nós, porque a vitória foi nossa, né, de todos que acreditaram nesse projeto. E para mim é uma grande oportunidade poder ajudar, fazer um pouquinho, fazer a minha parte pela população do estado de São Paulo, aqueles que mais precisam, em favor da família, em favor dos bons costumes. Esse é o nosso foco de trabalho e não poderia deixar de iniciar esse programa agradecendo a todos vocês que acreditaram e que deram esse voto de confiança. E eu prometo trabalhar muito, muito, incansavelmente para honrar, né, os votos que nós tivemos. E muitos municípios paulistas? Muitos. Passamos de 500 municípios, né? São Paulo tem 645, nós passamos acho que 580, algo assim. Foi uma votação uma eleição muito difícil, como Sim. todos nós vimos. Foi atípica. 45 dias apenas, né? Foi atípica, foi a primeira eleição Sim. para o Legislativo Paulista com 45 dias. Já tínhamos tido a eleição dos vereadores, né? Sim. Claro, mas no estado de São Paulo foi a primeira eleição já nesse novo formato dos 45 dias. Deputado, o senhor pretende também visitar mais municípios paulistas, conhecê-los na sua realidade? Eu digo isso porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco da sua região. Sim, sim. Eu andei muito, Jorge. Eu andei muito. Nós andamos muito pelo estado de São Paulo. E nós pudemos ver, claro, em algumas regiões a necessidade é muito maior. Sim. Há muita desigualdade em também, áreas diferentes, né? Sim. Tem lugares que tem uma agricultura com uma desenvoltura maior, mas não tem infraestrutura, não tem saúde, não tem educação. E outros lugares ao contrário, tem uma boa educação, tem boa saúde, mas não tem emprego. Então, São Paulo é um pouco assim. São Paulo é um país, né? São Paulo é um país dentro do Brasil. E nós costumamos dizer que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Sim. Deputado, quando eu falei na abertura do programa Nação Madureira, eu queria que o senhor falasse um pouco da dimensão também. O senhor vai seguir uma linha de outros deputados Sim. que já passaram por aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco disso. E mais, cotejar a questão dos números. Quando a gente fala de representação popular, se fala em mais de 10 milhões de pessoas que estão sob a Nação Madureira, ou seja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Sim. Aqui em São Paulo também, seguramente, alguns milhões. Sim. A Assembleia de Deus Madureira, ela nasceu de missionários suecos que vieram para o Brasil, isso em 1911. Né? Então são 107 anos, 108 anos no Brasil fará esse ano. Sim. Então uma igreja centenária, uma igreja que não começou ontem, né? Mais que centenária.
E ela se formou ao Ministério de Madureira no estado do Rio de Janeiro, no bairro de Madureira, né? E por isso que leva esse nome. Muitas pessoas perguntam, né? Mas você é do Rio de Janeiro? Você é do Rio de Janeiro? Né? Não, a sede espiritual da nossa igreja, o início de tudo foi no estado do Rio de Janeiro, sim, no bairro de Madureira, né? Então, ali o pastor Paulo Leivas Macalão, que foi o fundador do Ministério de Madureira, iniciou os trabalhos. E veio crescendo a igreja pela necessidade das pessoas em N áreas, na área social, buscando um conforto para a vida, para a alma. E tudo isso fez com que a igreja Temos aqui, crescesse. Inclusive, imagens. Sim, são imagens da igreja. O deputado Cezinha de Madureira, Cezinha, atual deputado nesta casa, que está indo para Brasília, para o Congresso Nacional. Exatamente. Ele que foi eleito deputado federal por São Paulo. E até falando um pouco sobre os deputados da igreja, nós tivemos antes do Cezinha, tivemos o Dilmo, deputado Dilmo dos Santos, que é da minha região, lá de Piracicaba. Piracicaba, isso. E o Cezinha veio já na sequência, né? Em 2014 foi eleito deputado estadual e agora está indo para Brasília representar também a nação madureira lá, que fez pensando também numa dobradinha também. Que fez o também deputado Cezinha de Madureira em Brasília e o senhor aqui no seu mandato na Assembleia. Que fez também a nação madureira, fez outros deputados federais em outros estados. Para contar um pouquinho da estrutura da igreja, nós temos uma sede nacional que se encontra em Brasília e temos 27 convenções organizadas em todos os estados. Temos uma sede no Distrito Federal e em todos os estados temos uma sede, todos debaixo da determinação, da orientação do bispo Samuel Ferreira, que hoje é o nosso presidente executivo nacional. Então, debaixo dessa liderança, a igreja, eu costumo dizer que é como se fosse a estrutura de um país ou de um estado. Nós temos uma sede, que seria o governo, nós temos os campos, que seriam as prefeituras, nós temos nos estados as convenções, que seriam os governadores, e nós temos na ponta as congregações, que seriam como se fossem os bairros, né, de uma cidade. Então, a igreja se espalha de uma forma muito grande. Diferente de outras igrejas, a Assembleia de Deus sempre nasce de uma necessidade, de um bairro. Quando inicia um bairro ali, a primeira coisa que as pessoas querem fazer é levar a igreja para lá. Temos aqui mais fotos aí com o deputado Cezinha de Madureira. Eu queria que o senhor falasse dessa atuação, né? E, inclusive, a inspiração que o levou a disputar um cargo eletivo. O senhor é pastor, o senhor já está na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, há muitos anos. Muitos anos. Quando foi que o senhor sempre abraçou? Trabalhei, Jorge, com pessoas. Né? Eu tive muito cedo o exemplo da minha mãe, que sempre trabalhou na área da saúde. Então nós morávamos num bairro pequeno, afastado do centro da cidade, considerado zona rural. Vamos até falar a cidade para as pessoas fixarem. Cidade de Piracicaba. Cidade de Piracicaba, um bairro lá. Bairro de Artemis. Artemis. O distrito de Artemis. Eu não nasci lá, nasci em Piracicaba, mas já com 1 ano de idade eu mudei para Artemis. E eu lembro que a rua da minha casa não tinha asfalto, né? Era rua de terra. E as casas todas iguais, era um conjunto habitacional. E eu fico emocionado de ver essas fotos, porque cada momento que a gente olha é uma lembrança. Pode, né? Até falar, se tem uma boa lembrança aí também, vamos contando da sua trajetória de vida, mas pode falar, São lembranças desse registro fotográfico, deputado. Da nossa campanha e são momentos que emocionam mesmo, são lembrados com emoção. Na zona rural, muito jovem, muito menino ainda, né? Mas já trabalhando, decidido e querendo mudar de vida, como eu disse na abertura, fazer uma faculdade. O curso superior no Brasil ainda é um passaporte para uma vida melhor, diga-se. Aí é com seu pai? Meu pai, e eu até, né, dentro dessa fala sua, a foto foi bem... Veio a calhar. Veio a calhar. A nossa produção muito eficiente conseguiu captar. Exatamente. Meu pai, ele cedo me incentivou. Meu pai fez Senai e me incentivou a fazer o mesmo. Então, com 14 anos, eu fiz a prova do Senai. Naquela época, tinha uma prova para ser feita. E eu consegui uma carta de uma empresa. Então, eu entrei no Senai contratado por uma empresa, uma metalúrgica. Né? E eu recebia, Jorge, meio salário mínimo na época. E tinha conta no Banco Nacional.
né? Eu me lembro do O Banco banco Nacional, do o Banco do guarda-chuva. Ayrton Senna. O banco do guarda-chuva. Né? Isso. E imagina, com 15 anos de idade eu tinha talão de cheque. Não tinha dinheiro, mas tinha talão de cheque. Já tinha um e status, mostrava né? para todo mundo. Né? Então E o foi... seu Toninho ficava... O seu Toninho me incentivou muito. Orgulhoso até. Ele dizia assim, filho, as coisas você vai ter que conquistar. Porque nós não tínhamos condição, né, ele não tinha condição de me pagar uma escola particular, então eu sempre estudei na escola pública. E quando fui para a faculdade, é a mesma coisa. Eu tive que custear a faculdade, às vezes eu juntava 2 pagamentos para pagar uma mensalidade, depois corria lá para negociar no final do semestre, e assim foi, né? Mas eu agradeço muito ao meu pai, que eu às vezes não entendia, Jorge, essa forma dele tratar e muito sério. Severo mesmo, né, no trato. Mas assim, hoje eu agradeço a ele, porque esse ensinamento dele, o exemplo dele de trabalho, que eu lembrava do meu pai de criança, meu pai saindo cedo para trabalhar e voltando à noite do trabalho. Então, o exemplo de homem trabalhador, né? E isso eu guardo até hoje, agradeço ao meu pai todas as vezes que o vejo. Dou um beijo nele e falo, pai, obrigado por tudo, pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo de vida. Um ensinamento e um exemplo que o senhor também está passando, transmitindo à frente, adiante? Sim, sim. Eu tenho um filho de 15 anos e já disse a ele, filho, vamos começar a trabalhar. Então já estou encaminhando ele em algumas coisas, é lógico. Eu estou tendo hoje, Jorge, a gratidão, agradeço muito a Deus por isso, de poder fazer coisas para o meu filho hoje que eu não pude ter. Sim. Né? Proporcionar coisas que eu não pude ter. Vamos a mais fotos de família aqui, inclusive. Essas são minhas irmãs. Suas irmãs. Minha irmã, a Juliana, que é a primogênita, a Rita, que é a filha do meio, e eu que sou o caçula. O caçula. Né? E é emocionante mesmo. Minha família é uma família muito unida, Jorge. Sim. Mesmo cada um correndo para um lado, cada um fazendo uma coisa, cada um assumindo sua família, é a família toda. Né? A minha mãe aqui ao centro, sim, as minhas irmãs, meu pai. E a escolha da política? Dizem que a gente não escolhe a política, é a política que nos Jorge, escolhe. Como eu disse, eu sempre tive o exemplo da minha mãe. Né? A minha mãe foi um exemplo de vida para mim e é um exemplo até hoje. Para você ter uma ideia, o bairro que a gente morava, como eu disse, em Artemis, aí são grandes também, amigos, né? Grandes amigos. E no bairro tinha só um posto de saúde. Então minha mãe trabalhava no posto de saúde como agente de saúde, como enfermeira, né? E quando o posto fechava às 4h30 da tarde, não tinha mais nada. Então alguém precisava tomar uma injeção, alguém precisava fazer um curativo, alguém precisava de um atendimento, fazer um ponto falso, qualquer coisa que fosse, ia na minha casa. Então, quase todo dia, alguém mesmo, batendo servir, em casa, né? Para buscar um tipo de atendimento, né? Aí são os jovens da igreja. Muita gente jovem em torno Inclusive, esse trabalho é um trabalho social que foi feito. Que trabalho é esse? Em Santo André, foi feito um trabalho numa comunidade e esses jovens, eles se reúnem, eles arrecadam, eles fazem tudo isso, né? Usando a estrutura da igreja e vão até uma comunidade ali em Santo André e fazem acontecer. Então, são jovens que estão preocupados com o futuro das pessoas, né? Já jovens assim, mas querendo fazer a diferença, né? Buscando fazer a diferença. E sempre levando uma palavra de fé. Não só o sustento, Jorge. Porque você levar o sustento, você está resolvendo um problema da pessoa ali no dia. Sim. Né? Mas você levar uma palavra de conforto, isso cura às vezes a alma da pessoa. Um abraço, né? Pode fazer toda a diferença. Né? Demonstrar carinho. Essas pessoas que vivem às vezes em condições não tão satisfatórias, sim, precisam de muito carinho, sim, porque isso tem falta. E é possível, deputado, que os governos se alinhem para melhorar de fato a vida das pessoas? Enquanto o país crescia, a olhos vistos, vamos dizer assim, até 2011, vamos dizer,
quando chegamos ali, praticamente no pleno emprego, né? O desemprego era residual, 5%. Só aquele turnover, aquela troca, né? Sai de uma empresa, vai para outra, e aquele desemprego muito baixo. Hoje são 13 milhões de brasileiros desempregados, alguns desesperançados. Eles não veem sequer, não vislumbram a possibilidade de encontrar um emprego tão cedo e muito menos ganhar o que ganhava antes. Eu acho que esse novo governo que está iniciando agora, este ano, tem uma grande chance, uma grande responsabilidade, né, de fazer algo diferente. Eu acho que o país chegou numa situação muito difícil e eu acho que daqui para baixo, Jorge, não tem como ir mais. O senhor tem um bom diálogo com o governador? Aliás, vamos contar uma história dessa foto também? Vamos contar essa história. Essa foi uma foto que o governador Dória visitou a nossa igreja ali no Brás, visitou o Bispo Samuel, e uma história muito interessante. Ele está sem gravata, mas quando subiu à igreja, ele queria uma gravata para colocar e não tinha uma gravata. E eu tinha uma gravata guardada e acabei pegando, e é essa gravata que eu estou usando hoje. Exatamente essa gravata que o senhor... Né? Então, aqui no final, eu só tenho essa gravata hoje porque o governador devolveu. Né? Ele usou essa gravata e no final do culto... Nesta oportunidade aí. Nessa oportunidade. Lá na, foi na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. E aqui está um amigo, João Jorge, que hoje está na Casa Civil aqui do município de São Paulo, ajudando lá o prefeito Bruno Covas, e também é membro da nossa igreja, presbítero da igreja, e trabalha conosco ali. O senhor está bastante otimista, o senhor acha que o país vai voltar a engrenar e retomar na sua economia, na geração de empregos? Essa renovação, ela não aconteceu no governo federal, aconteceu nas casas de leis. Nós vimos aqui na Assembleia Legislativa a renovação que teve. Né? 55% de renovação. No Congresso Nacional também, tanto no Senado como na Câmara, tivemos uma renovação grande. Então, as pessoas esperam muito dos seus políticos. Exatamente. Já não é mais o desalento com a política, está mudando. Eu não gosto de criticar, Jorge, sabe, coisas que aconteceram e passaram. Eu acho que nós temos que pensar sempre daqui para frente. Sim. O que eu posso fazer que possa ajudar o país, que possa ajudar o meu Estado? Eu uso uma frase em muitas situações. Você quer mudar o mundo? Primeiro comece mudando você. Então mude as suas atitudes, mude o seu entorno, mude dentro da sua casa, né? Mude o seu bairro. Sim. Com isso você vai ajudar a mudar a sua cidade, você vai ajudar a mudar o seu estado e você vai ajudar a mudar o país. Sim. Eu acho que muito é de atitude. Atitudes Sim. boas trazem bons resultados. Sim. Não adianta. A lei da semeadura, ela é real e verdadeira na nossa vida. Se você plantar banana, não vai nascer abacaxi, vai nascer banana. Então não adianta. Isso em todas as coisas. Se você plantar o feijão, vai nascer feijão, não vai nascer arroz, não vai nascer outro cereal, vai nascer aquilo que você plantar. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Pela oportunidade, o que o senhor pretende plantar aqui, o que o seu mandato já vislumbra aí a partir do dia 15 de março, deputado, em temas preferenciais? Jorge, eu estou muito ansioso, tá? Muito ansioso, buscando aí situações que possam ser feitas para melhorias no nosso Estado. Eu acho que ninguém vai reinventar a roda. Sim. Né? A roda já foi inventada. Eu acho que existem muitas leis. Mas precisa muita cautela para não repisar velhos erros. Né? Às vezes, no afã de querer acertar, as pessoas param uma máquina. Né? O nosso mandato vai ter um foco especial no trabalho da igreja, no trabalho social que nós já realizamos. Sim. Vamos tentar pluralizar isso, né, para todo o Estado e através do nosso mandato públicas, também. Né, que podem ser replicados. Sim, né? Claro. Trabalhos que já vêm sendo feitos e que podem ser aproveitados pelo poder público. E como alcançar a ponta? Quem mais precisa do Estado? Porque o que se diz, em geral, que muitas pessoas que absorvem a estrutura do Estado não precisariam. E, na verdade, quem mais precisa, às vezes, está desassistido. Jorge, tem que andar. O senhor falou lá da questão do curativo, que a sua mãe Exatamente. Era capaz de fazer fora do expediente, fora do local de trabalho. Como chegar a essa pessoa que mais necessita? Jorge, tem que andar muito, né? Tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, tem que ver a necessidade do povo lá na ponta. Não adianta a gente ficar em quatro paredes só discutindo. Eu acho que tem que
nós temos que sentir o que a população está precisando. Né? Nesses 2 anos que eu andei, eu pude sentir muito a necessidade das pessoas, né? Dos locais. Como eu te disse no início, tem lugares com problemas específicos, então tem que ser tratado especificamente cada lugar, cada região, que sofre hoje com a falta, às vezes, de infraestrutura, com a falta de chegar à educação, a falta da saúde, tem que ser atacado. Agora, como fazer assim. escolhas, deputado? Eu digo isso porque o orçamento público vem para essa Casa de Leis e os deputados determinam onde serão as prioridades. Mas o que acontece? Talvez para construir uma linha de metrô, 10 bilhões. Às vezes, com 1 bilhão, poderia melhorar a vida de muita gente, regularizando estradas rurais. O senhor conhece tão bem, já viveu na zona rural, sabe disso, qual é a diferença que faz de um distrito ao outro, estradas de terra, né, às vezes intransitáveis. Como fazer escolhas que contemplem o povo paulista de maneira tal que não atrase as grandes obras, os grandes centros já constituídos e, ao mesmo tempo, leve os mesmos benefícios da cidade para quem está lá, nos rincões do estado? Nós esperamos, Jorge, do governo do estado de São Paulo, essa inovação. Sim. Né? Nós temos um deputado aqui da né? casa que assumiu uma posição importante no governo do estado, que é o Marco Vignoli, que eu acho que vai conseguir fazer muito bem, ouvir os municípios, atender os prefeitos, para entender essas necessidades, como eu disse no início, que são, às vezes, locais e são específicas. Sim. Não é uma necessidade igual. A cidade de São Paulo tem uma necessidade. Você citou aqui o metrô. Se nós compararmos com outras capitais do mundo, vamos comparar com Nova York, que tem a maior linha de metrô. Muito atrasada, né? Então, nós estamos assim. Ao mesmo tempo, nós temos necessidades específicas no interior do estado. Como eu te disse no início, o estado de São Paulo é um país, é um estado muito grande, com uma população, 45 milhões de habitantes. Então, é um país dentro do Brasil. Sim. Essas necessidades, eu acho que o governo tem essa condição de entender a necessidade de cada município e de fazer acontecer em cada local aquilo que precisa ser feito. E ações pontuais que acabam chegando a essa Casa de Leis, embora às vezes as competências sejam até municipais. Eu digo isso à causa animal. Eu vi que o senhor também vai abraçar aí no devido tempo, né? Tive a oportunidade de encontrar aqui um amigo, o Bruno Ganem, né? E é uma causa que não é a minha bandeira, tá? Não é a minha bandeira. Porém, tudo aquilo que é bom, Jorge, tudo aquilo que é bom, não tem por que eu ser contra. Sim. Então, tudo que é bom, nós queremos abraçar sim. Né? De alguma forma ajudar os amigos, até para que eles possam também nos ajudar. Claro, nos nossos posicionamentos. Então, essa é a intenção. O senhor promete muito diálogo, muito debate, porque esta é a casa do bom debate, ou pelo menos deveria ser-lo, né? Muita gente até reclama que os debates estão esterilizados, não acontecem no plenário, quando muito nas comissões ou no colégio de líderes, deputado. Mas o senhor pretende também dialogar aí com seus pares? Jorge, eu tenho certeza que essa legislatura vai ser diferente. Tá? E isso promete. Né? Nós temos uma renovação muito grande. Sim. E nós temos alguns pontos específicos, pessoas que nós conhecemos, que têm essa característica. Sim. Né? E eu estou acostumado, pela função de pastor, pela Sim. função da igreja, em lidar com pessoas. Então eu gosto de falar. Um bom ouvinte também, né? Fala, mas também ouve. Eu aprendi isso, que é bom falar pouco e ouvir bastante. Mas nos momentos que forem necessários, e houver a necessidade de ir para o debate, tudo em benefício do povo do estado de São Paulo, daqueles que mais precisam, daqueles que são mais carentes, daqueles que são mais necessitados. Isso ninguém vai achar a nossa voz calada frente a esses problemas e a esses pontos. Deputado, neste minuto final que nos resta de programa, eu queria que o senhor falasse não só para o seu eleitorado, mas também para toda a população de São Paulo, o que se pode esperar do seu mandato. O senhor tem diálogo permanente, eu vejo nas redes sociais, inclusive. O senhor responde quando provocado, Sim. quando instado. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que o paulista, e o paulistano aqui da capital também, por que não, pode esperar do seu mandato, que começa em 15 de março. Jorge, eu quero poder agradecer primeiramente aqui o espaço da Assembleia Legislativa, da TV Alesp, agradecer mais uma vez a todos vocês que votaram e que
entenderam o projeto da Nação Madureira. Eu sei que vocês esperam muito trabalho, muita dedicação, e isso vocês vão encontrar. Agradecer aqui, em especial, ao Bispo Samuel Ferreira, que acreditou, que tem acreditado, que tem depositado essa confiança, né? E eu pretendo não decepcioná-lo, porque eu sei que não o decepcionando, eu não estou decepcionando a Deus e àqueles que acreditaram e acreditam nesse projeto. E muito trabalho, muita dedicação, sempre em favor da família, em favor dos mais necessitados, dos que mais precisam. Esse será o nosso trabalho e eu quero agradecer, Jorge, a você por esse espaço tão gostoso aqui, esse bate-papo passa tão rápido que eu queria poder ficar mais aqui. Voltaremos em outras oportunidades. Trabalho também não vai faltar. Parabéns e sucesso no seu futuro mandato, deputado. Foi um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Alesp. Tá bom? Eu conversei neste programa Autorretrato com o deputado Alex de Madureira, do PSD, programa que você pode ver, rever e também compartilhar na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.